Boa noite, professor Hélio. Bem com vocês? Tranquilo? Tudo, boa noite, turma. Eu vi que vocês estão um pouco preocupados lá com as avaliações. Aí eu vou falar um pouquinho aqui para vocês como é que vai funcionar, tá bom? Beleza. Não precisa se preocupar não, vai ser bem tranquilo. É, Na verdade, quando vocês falam lá que não teve e-mail, nós recebemos um e-mail interno, né? E aí ele ficou meio que a cargo de cada professor, né? Estabeleceu quais são os critérios que ele vai utilizar, né? Para avaliar os alunos. Mas tem algumas diretrizes, né? E aí as diretrizes são as seguintes, né? O professor precisa colocar o link no AVA, tá certo? Então, o link da atividade ele tem que estar lá no AVA, ok? E nós temos o período, né, para fazer, que é até o dia 24 desse mês. E aí, a partir dessas diretrizes, né, os professores vão aplicar as avaliações aí para vocês, tudo bem? A nossa, né? Como é que vai funcionar aí a nossa? Quer falar, Felipe? Quer perguntar alguma coisa, Felipe? Ok. Então, assim, a nossa avaliação ela vai funcionar assim. É, hoje nós vamos ter a nossa última aula, né, antes da revisão. Então, nossa prova vai cair até a 2.4, tá? A unidade 2.4. E eu vou disponibilizar uma lista para vocês. Essa lista ela vai ser disponibilizada da mesma maneira lá dos formulários, né, que você já vem respondendo. E aí, o que que vai acontecer? Quando for segunda-feira, eu vou fazer a revisão dessa lista, tirar as dúvidas aí de vocês que ficarem, certo? E aí, a partir desse momento, eu vou disponibilizar a prova para vocês. Vocês terão uns 3 dias para poder responder a prova. Ela vai ser um formulário do Google, do Office, né? Igualzinho esse que você já vem respondendo aí dos exercícios, do Faça Valer a Pena. Vai ser do mesmo jeito, tá? Aí, lembrando que essa avaliação ela vale 1.000 pontos, né? E aí vocês teriam aí uns 3 dias aí para ela disponível, né? Para vocês fazerem. Ok? Dúvidas aí? Como é que vai funcionar a avaliação? Tranquilo. Se vocês tiverem também alguma sugestão, alguma coisa, né? Estamos aí escutando. Aí, assim que ela estiver disponível, eu também mando uma mensagem lá no grupo lá do WhatsApp, tá? Para vocês. Falando, ó, pessoal, já está disponível para vocês responderem. Aí a gente estabelece o período, né? Eu acho que eu vou deixar uns 3 dias, tá? Para vocês responderem. E eu acho que vai ser bem tranquilo, vai ser bem em cima das atividades que a gente está fazendo, da, da lista de exercício, entendeu? Que vocês vão responder, tá bom? Eu acho que vai ser bem tranquilo.
Pessoal, só lembrando vocês também, tá? Que vocês têm que continuar acessando o AVA, tá certo? Para fazer as atividades que aparecem lá no AVA, né? Eu vi o Felipe disse que hoje teve problema, né, com relação ao acesso. Aí isso vocês também podem reclamar, né, no pessoal aí da TI, né? Se vocês estão com dificuldade aí no acesso ao AVA. Eu acessei e não tive problema hoje não. Inclusive tá até aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Tá aberto aqui. Aqui, ó. Meu AVA funcionou direitinho hoje, não tive problema. Eu coloquei aqui para vocês já os exercícios do 2.4, unidade 2.4, que é da aula de hoje, tá? Aqui, ó. Faça valer a pena, seção 2.4. Então, já coloquei aqui para vocês. Vocês não conseguiram acessar o AVA hoje? Como foi? O que estava acontecendo? Eu vi o pessoal reclamando aí, lá no grupo. O que aconteceu? Ele aparece uma tela em branco, professor, Hum, pedindo desculpa de que tipo, essa página está indisponível, algo assim. Comigo eu voltei uma página, deu certo. O Felipe disse que com ele já não deu certo. é. Tem um professor lá de TI que ele fala o seguinte, para a gente limpar o cache do navegador, entendeu? Então diz que quando faz isso, diz que a página carrega. Aí vocês poderiam tentar fazer essas coisas, limpar o cache, tá, do carregador, do navegador, porque aí às vezes pode dar algum problema, tá bom? Bem, acho que nós podemos iniciar então a aula. Eu acessei agora e também de novo. Agora já realmente apareceu. Pedindo desculpa, ocorreu um erro, essa página não está disponível. Certo. Eu tô acessando aqui, hoje não tive problema não. Aqui até capital de giro e análise financeira, né? Aqui, ó. Mas não começou, foi comigo, começou agora à noite, que eu tinha acessado mais cedo, estava ok. Agora Certo. que começou isso, talvez seja sobrecarga, não sei. Pode ser que alguma coisa assim. Tá, mas aí de qualquer maneira vocês monitorem isso, tá? Se isso ficar muito recorrente, aí faça alguma reclamação aí para a área de TI, tá bom? Eu queria falar para vocês a questão aqui do andamento do curso, né? Eu preciso todo mundo que vocês façam aí né, aqui, ó, lembrando para vocês, né, que tem que todo mundo acessar aí, né, fazer as pré-aulas, as pós-aulas aí de cada unidade, né? Tem gente que tá deixando de fazer as coisas, né? Ok? E isso, pessoal, o que que acontece? Vale pontos, né? Vale pontos, ok? Então não deixem aí de fazer as atividades do AVA, porque eu não tenho, com relação a essa pontuação, né? Eu não tenho autonomia nenhuma para mexer, né? Vocês sabem. Então, se vocês deixarem aí de fazer essas atividades, ok? É, foi acordado uma questão, é o seguinte, né, que vocês não poderiam fazer apresentações durante as aulas, tá? Então, só quem pode apresentar, no caso, seria o professor, ok? Acho que isso já foi, algum professor já deve ter falado isso para vocês. E aí, só quem vai apresentar a tela do computador, tá? No caso, seria o professor, beleza? Tranquilo? Bem, então vamos iniciar aí a aula de hoje.
Bora lá, pessoal. Cadê o Gabriel? O Gabriel tá com dificuldade para entrar? E mais, vocês viram aí alguém com dificuldade para entrar? Deixa eu ver aqui. O Elton disse que não tá conseguindo entrar. Eu tô aqui, Hélio. Ah, o Gabriel tá aí, beleza. O Elton foi que mandou uma mensagem aqui, disse que não tá conseguindo entrar. Alguém fala para ele aí, para ele acessar o link? O link que eu mandei no... Vocês entraram pelo link que eu mandei no WhatsApp? Foi isso? Foi, Hélio. Eu segui por esse link. Tá. Você Ele disse que não tá dando conta? Eu tô falando com ele aqui. Deixa eu ver aqui. A Elisa entrou agora. Mas se todo mundo conseguiu entrar pelo link, por que que não tá conseguindo? Esperar ele entrar e aí a gente inicia, tá bom? Bem, então, recapitulando aí para vocês, né? Como vai funcionar? Tá dando um erro lá para ele entrar. Bem, pessoal, então vamos lá. Recapitulando aí como vai funcionar a nossa avaliação. Nós vamos ter aula hoje de conteúdo, tá certo? Nós vamos fazer hoje a unidade 2.4, ok? E eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, que é aquela lista que vale os 400 pontos, certo? Então, nós temos aí, ó, 300 pontos da unidade 1, né, dos Faça Valer a Pena da unidade 1, mais 300 pontos do Faça Valer a Pena da unidade 2, mais 400 pontos da lista de exercícios. E aí, o que vai acontecer? Na próxima aula, na segunda-feira, eu vou fazer a correção aqui, ó. Opa, chegou. Pronto, agora eles conseguiram entrar aí, a Adélia e o Elton. Boa noite aí, pessoal. E Dani também conseguiu. Ah, bacana. O povo tá entrando aí. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos aí 300 pontos da unidade 1, 300 pontos da unidade 2, que são os exercícios do Faça Valer a Pena, ok? Tem pessoas que não estão fazendo ainda, eu vou mostrar aqui, ó. Tem pessoas que não estão fazendo. Deixa eu mostrar aqui, abrir o formulário para mostrar para vocês. Vocês precisam ir, tá? No final aqui da unidade, cada unidade está lá, ó, Faça Valer a Pena, ok? Clica lá no Faça Valer a Pena, vai abrir um formulário do Office. Aí escreve seu nome, insere seu nome, responde esse formulário e envia. Então eu coloquei um para a sessão 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, certo? Isso vai aparecer na pós-aula de cada sessão, tá? Eles vão aparecer na pós-aula de cada sessão. Então, isso são as atividades. Aí eu vou colocar uma lista de exercícios também na pós-aula da 2.4. Essa lista não está pronta ainda. Eu vou terminar de fazer a lista, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Tá. Vou terminar de fazer essa lista e vou disponibilizá-la para vocês. Aí vocês vão responder essa lista até segunda-feira, ok? E aí na segunda-feira eu vou fazer a correção dessa lista. Em cima dessa lista é que nós vamos fazer a nossa avaliação, aquela que vale 1000 pontos, certo? E aí, o que vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a correção da lista
E assim que eu fizer a correção da lista, eu vou disponibilizar essa avaliação para vocês responderem. No mesmo formato. Vai ser um formulário, tá? Vocês vão lá, vão preencher esse formulário, vão me enviar esse formulário, e aí isso vai contar como a avaliação de vocês. A avaliação 1, aquela que vale 1.000 pontos. Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Negativo. Ok. Então, não temos dúvidas. Simone, Wellington, vocês chegaram aí depois, entenderam isso daí, que eu já tinha falado, aí a Adélia também chegou Sim, depois. professor. Eu entendi. Sim, entendi. Ok. Pessoal, a avaliação ela vai ser bem tranquila, tá? Não precisam ficar aí preocupados. São iguais exercícios mesmo que a gente já está fazendo aí durante esse Faça Valer a Pena. São exercícios bem parecidos com esses aí, tá bom? Aí, essa avaliação vai ficar disponível aí para vocês por uns 3 dias. Depois eu vou fechar para correção, tá? Então, a partir de segunda-feira, vou disponibilizar, né, para vocês. E aí vai ficar disponível em uns 3 dias. Responda o mais rápido possível, tá? Para não ter contratempos. E aí a gente poder não ter problema nenhum com relação a isso, tá bom? Então, com relação à avaliação é isso. Acho que a gente pode iniciar, então, a nossa aula aí. Bem, hoje nós vamos fazer aí um resumo dos índices, né, e sistema Dupont de análise. Então, a aula de hoje é bem uma revisãozinha, tá? Das aulas passadas aí. A gente vai resumir, né, todos aqueles índices que nós estudamos. A gente vai relembrar aqui um pouquinho, né? Na unidade 2.1, nós vimos aquela análise horizontal e análise vertical. Se a gente lembrar da análise horizontal, ela servia para nós fazermos uma análise, né, no que estava acontecendo ano a ano com a empresa, né? E a análise vertical, a gente escolhia um parâmetro, né? E aí, a partir desse parâmetro, a gente verificava, né, qual era o percentual que determinada conta correspondia ali numa demonstração. Depois disso, nós vimos aí os índices de liquidez e atividade, né, para dizer aí a capacidade da empresa de honrar, né, com seus compromissos aí no curto prazo. Vimos também os índices de atividade, giro de estoque, né, e também vimos as medidas de rentabilidade, ok? E aí a gente quer fazer o seguinte, a gente quer juntar, né, todos esses índices, ok? Para nós fazermos uma análise. E aí os analistas muitas vezes desejam ter uma visão geral, né, do desempenho da situação financeira de uma empresa, e aí eles utilizam, né, duas abordagens basicamente para poder fazer isso, que é o resumo de todos os índices, ou seja, a gente vai fazer o cálculo de todos aqueles índices, e também o sistema Dupont de análise, né? Essa primeira aí, o resumo de todos os índices, né, ele tende a abordar todos os aspectos das atividades financeiras do negócio para isolar as principais áreas de responsabilidade. E o sistema Dupont funciona como uma técnica de busca que tem por objetivo identificar as principais áreas responsáveis pela condição financeira da empresa. O resumo dos índices, né, consiste em montar uma tabela que permite a visualização dos resultados dos índices desenvolvidos. Ao final da tabela é colocado um texto, né, para análise de cada grupo de índices. Então, a ideia é a gente resumir, né, todos esses índices em uma única tabela, ok? E no final, a gente teria que fazer uma análise, né, de cada índice, verificar se está bom, se está ruim, e aí a gente vai ver mais ou menos como é que funciona isso. Vamos relembrar aqui os índices que nós estudamos, né? Os primeiros aí foram liquidez corrente e liquidez corrente seca. A liquidez corrente, né, ela dizia que a gente pegava o ativo circulante e dividia pelo passivo circulante. Basicamente, os índices de liquidez, né, eles serviam para medir a capacidade da empresa, né, de honrar com seus compromissos no curto prazo, né? Ok? Depois, nós vimos aí o giro de estoque, né, que ele mostrava para a gente, né, quantas vezes aquele estoque girava durante um ano, né?
a gente viu, né, que esse giro de estoque ele não pode ser analisado de forma isolada, né? A gente precisa comparar ele com alguma empresa do ramo aí, para a gente ter uma ideia se esse estoque, esse giro de estoque ele está baixo ou se ele está alto. Eu dei até o exemplo lá de, sei lá, de uma empresa que vende aviões. Provavelmente o giro de estoque dessa empresa, ele é um estoque baixo, um giro de estoque baixo, né? Aí, à medida que se você pegar, por exemplo, uma banca numa feira que vende frutas, por exemplo, o estoque dessa banca provavelmente vai ser muito mais alto, né? E aí a gente não pode dizer que empresa A é melhor do que a empresa B simplesmente analisando o giro de estoque dela, mas sim a gente comparando esse giro de estoque com a empresa do mesmo ramo, para a gente verificar se a gente está girando mais ou menos esse estoque. E aí, a partir disso, a gente também tem aí o prazo médio de estocagem, né? Que ele vai dizer para a gente quantos dias, basicamente, o nosso estoque, né, fica parado, né? Temos aí também o giro do ativo total, ok? Com relação aos índices, a gente também tem aí a relação do capital de terceiro sobre o capital próprio, que seria a ideia do passivo exigível dividido pelo patrimônio líquido, ok? E a relação também de capital de terceiro sobre o patrimônio total, né? Que seria o passivo total, se a gente une aí o passivo exigível e o patrimônio líquido. Estudamos também aí margem bruta, margem operacional e margem líquida. A margem bruta aí seria para a gente. Deixa eu só ver se alguém está pedindo para entrar. Ah, Andressa está pedindo para entrar aqui. Então, nós teríamos aí essa margem bruta, né? Que seria o lucro bruto dividido pela receita total. A margem operacional, que seria o lucro operacional dividido pela receita de vendas. A margem líquida, que seria o lucro líquido dividido pela receita de vendas. Pessoal, por padrão, a gente vai deixar os microfones desligados, tá bom? Ok? Aí, quando vocês quiserem falar, vocês abrem o microfone de vocês. Beleza? Porque senão pode dar microfonia aqui. Bem, e os últimos índices aí que nós vimos, seria o ROA, né? Que seria o lucro líquido sobre o ativo total. O ROI, né? Seria o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. E o P/L, né? Que seria o preço de mercado por ação ordinária dividido pelo lucro por ação. Então, se nós olharmos aí, né? Foi colocado aí para a gente, né? Todos os índices aí que nós vimos, certo? E aí, como a gente falou, nós vamos tentar fazer o quê? Fazer um resumo, né, disso daí. Aí eu peguei lá no livro de vocês um exemplo que está feito. Esse exemplo aí mostra duas empresas, uma empresa A, uma empresa B, né, e a média do setor. Então aqui, ó, nós temos os índices de uma empresa A, os índices de uma empresa B e a média do setor. Então foi calculado todos esses índices aí, tá? Para essas duas empresas e comparado com a média do setor, e aí a gente faz uma conclusão se isso foi bom ou foi ruim. Essa tabela eu tirei lá do livro de vocês, deixa eu mostrar aqui. Sério, entrou aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa tabela, né, ela foi retirada aqui do livro de vocês. Acho que aqui está até melhor para a gente verificar. Então, o que foi a primeira coisa? A primeira coisa que foi calculada aí foi os índices de liquidez, depois os índices de atividade, índices de endividamento e índices de rentabilidade. E os índices de mercado.
Então, essa tabela é o exemplo que eu coloquei lá para vocês, né, que a gente vai, é a primeira forma de análise, que é o resumo, né, de todos os índices. Então, nós vamos pegar todas aquelas fórmulas, ok, que eu passei aqui para vocês, vamos aplicar essas fórmulas, ok, e fazer o cálculo aí. Nós vamos pegar esse exemplo aí que já está pronto, e aí vamos fazer uma análise nele, verificar se esses índices aí são bons ou são ruins. Ok? Entendi isso aí, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Sem dúvidas aí. Então vamos lá. Tranquilo. Beleza, então vamos lá. O primeiro índice que aparece aí é o índice de liquidez corrente. Ok? Então nós temos lá a empresa A deu um índice de 1,97 e a empresa B um índice de 2,03. E aí, vocês lembram o que dava para a gente o índice de liquidez corrente? Se nós olharmos lá na nossa fórmula, né? A liquidez corrente, ele é o quê? Ele é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E o que ele dá aí para a gente? Alguém gostaria de falar? O que o índice de liquidez corrente dá para a gente? E aí, quem gostaria de falar aí? Gabriel, você lembra que eu comentei com você? Você me perguntou, professor, como é que funciona isso? Aí eu te ensinei como é que você analisava. E aí, você lembra? E aí, pessoal, o que vocês lembram aí sobre o índice de liquidez corrente? O que ele dava para a gente? Bem, então vamos relembrar aí um pouquinho. A liquidez corrente a gente define como sendo o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O passivo circulante são aquelas obrigações, né, no curto prazo, não é isso? Com vencimento de até 360 dias. E aí, qual era a interpretação disso daqui, né? Isso aqui significava o seguinte, né? Quando você faz essa divisão, né? Por exemplo, você obtém aqui um valor de 2. O que significa isso? Que para cada R$ 2, né, para cada R$ 1 que você deve no passivo circulante, você teria R$ 2 para cumprir essas obrigações. Então, imagina que aqui deu 3 esse resultado. Significa que para cada R$ 1 que você deve no passivo circulante, você tem R$ 3 no ativo circulante para pagar. Então, na prática, como é que funciona isso daqui? Quanto maior for, né, o nosso grau de liquidez corrente, significa maior capacidade que a empresa tem para cumprir com as suas obrigações. O Gabriel disse que não está conseguindo falar no áudio. Beleza. Então, vamos analisar lá a nossa tabela. Aqui o índice de liquidez corrente da empresa A é de 1,97 e o índice de liquidez corrente da empresa B de 2,03. Bem, o que significa isso? Ambos estão bons, né? Porque nós vimos lá quando eu expliquei para vocês o índice de liquidez corrente, eu falei para vocês que esse índice precisava ser maior do que 1, né? Então, se esse índice for maior do que 1, significa que é interessante. Se ele for igual a 1, a gente teria um alerta, e se ele for menor do que 1, né, nós teríamos problemas aí, porque a empresa ela não teria capacidade de honrar com seus compromissos no curto prazo. Então foi feito o cálculo aqui, a empresa A tirou 1,97 e a empresa B 2,03. E a média do setor é 2,05. Alô? Opa! Oi. E aí, Gabriel, Você está tranquilo? escutando, Hélio? Então, deixa eu responder. Eu tentei falar, só que eu acho que não deu certo. Ah, bacana. Então fala aí É pra porque gente. eu anotei. A liquidez corrente, ela é a capacidade que a empresa tem de honrar com os seus compromissos em um curto prazo de tempo, sabe? É o que eu Isso, tinha anotado daquela vez que você tinha me explicado. perfeito. É justamente isso.
E aí, Beleza. nós vimos o seguinte, que tinham 3 situações. Você lembra das 3 situações? Pode acontecer desse índice de liquidez corrente ser maior do que 1, igual a 1 e menor do que 1. A ideia é que a gente queira, né, que esse índice seja maior do que 1. Então, a gente teria uma situação boa. Se esse índice de liquidez for igual a 1, a gente tem uma situação de alerta, não é isso? E se esse índice de liquidez for menor do que 1, a gente tem uma situação ruim. Estão lembrados? Então, o que acontece? Se a gente olhar aqui o índice de liquidez, os dois, das duas empresas, né, eles foram superiores a 1. Então, significa, né, que a gente tem aí uma situação boa. Aí, o que acontece? Eu preciso também comparar isso com empresas do setor. E aí, por isso que aparece aqui a média do setor. Então, ó, a empresa A, ela teve 1,97, a empresa B teve 2,03. Só que a média do setor, né, do ramo de atividade dessa empresa, é de 2,05. Por isso, né, que nós temos aqui uma avaliação aceitável da empresa A e uma avaliação boa da empresa B. Por que uma avaliação aceitável da empresa A? Pelo seguinte, em média, as empresas, né, têm um índice de liquidez corrente nesse ramo de atividade de 2,05. E a empresa A, ela está um pouco abaixo disso, né? Mas, mesmo assim, ela tem um índice de liquidez corrente maior do que 1. Então, por isso que foi classificado aqui como valor aceitável. Ele não é bom, porque ele não está próximo da média do setor. Já a empresa B, ela teve um índice de liquidez corrente aí de 2,03, muito próximo, né? Muito próximo da média do setor. Então a gente fala que a empresa B, né, ela tem um índice de liquidez corrente bom, ok? Ficou claro aí para vocês, pessoal? Essa primeira análise? Ficou claro aí para vocês? Sim. Ficou assim, pessoal. Ok, então vamos continuar. Bem, aí nós temos lá, né, seguindo os índices aqui, o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca da empresa A foi de 1,51, da empresa B 1,48 e a média do setor é 1,42. Então, o índice de liquidez seca ele é bom quando ele está acima de 1, né? Então, ambos aqui estão acima de 1. E olha que bacana. A média do setor é 1,42. Ambos estão acima da média do setor, tanto a empresa A quanto a empresa B. Então, aí nós temos, né, um índice de liquidez seca bom para as duas empresas, tanto para a empresa A quanto para a empresa B. Ok? Então, vamos lá. Próximo índice aí que nós precisamos analisar seria o índice de atividade. Aí, vamos lá. O primeiro é o giro do estoque, né? Vamos relembrar o que seria esse giro de estoque. O que significa esse 7,2 aqui, ó? Alguém poderia me dizer o que significa isso? O que significa esse 7,2 aqui da empresa A? E aí? Quem quer falar aí o que significa esse 7,2? Vamos lá? Participem, pessoal. Vou chamar aqui alguém para Eu participar. acho que a quantidade de vezes que o estoque reposto, Hélio, Isso. talvez num período de mês ou por ano, né? É por ano, Gabriel. Então, na Por ano, né? verdade, o que é esse 7,2 que aparece ali? O 7,2, pessoal, que aparece é quantas vezes o nosso estoque, tá certo? Ele gira durante um ano. Então, significa que meu estoque ele girou 7,2 vezes no ano. Ou seja, o que eu precisei? Eu precisei renovar meu estoque 7,2 vezes. E se eu perguntasse para vocês, né? Qual seria então o prazo médio, né, do giro do meu estoque em dias? O que vocês fariam então para calcular o prazo médio de giro do meu estoque em dias? O que vocês fariam aí? Eu teria que pegar o estoque médio, dividir pelo custo das mercadorias vendidas e depois multiplicar pela quantidade de dias por ano, que é 360. Sim, mas se você não tivesse informação, você tiver simplesmente aqui o giro de estoque, como é que você faz isso? E aí, como é que a gente faz isso?
Mas eu não teria que também ter o curso de mercadorias vendidas, não? Não precisa. Você sabe que a sua mercadoria ela gira 7,2 vezes ao ano. Então, como é que você faz isso? É só usar essa informação. Usa essa informação aqui do 7,2. Eu acho. Giro de estoque ao ano, 7,2. Não, não Então, sei. vou mostrar aqui para vocês como é que vocês podem fazer Seria isso. o prazo em dias para recebimento? Não, não seria o prazo em dias. Seria se eu fizesse essa mesma pergunta, né? Eu estou dizendo aqui para vocês que o meu estoque ele gira 7,2 vezes ao ano. Aí se eu perguntasse para vocês qual é o prazo médio, né, de estocagem, o prazo médio de estocagem, ok? Então é bem simples, olha só. A gente pega aqui 360 e divide por 7,2. Isso dá Rapaz, 50. eu ia falar isso. Bacana. Bem, então o que a gente faz, pessoal? A gente pega 360, né, que seria a quantidade de dias que tem um ano, e aí a gente divide isso pelo valor do giro de estoque, que é quanto? 7,2. Então eu tenho que o prazo médio de estocagem, né, as minhas mercadorias elas ficam estocadas em média 50 dias, ok? E aí se nós pegarmos aqui, ó, fizermos o contrário, né? Qual é o prazo médio de estocagem? Não é 50? Então se eu pegar 50 e multiplicar por 7,2, eu tenho 360, ok? Então, essa quantidade de dias aqui, ó, o giro de estoque e o prazo médio de estocagem são coisas são coisas associadas, né? Então, se eu imaginar que a minha mercadoria ela gira 7,2 vezes ao ano, é porque eu tenho um prazo médio de estocagem, né, de 50 dias para aquele produto. Bem, e aí eu falei para vocês que o giro de estoque não existe uma regra falar, se ele for maior que 1, menor do que algum número, não existe uma regra estabelecendo, né, se esse giro ele é bom ou ele é ruim. E aí, o que eu falei para vocês? Que a gente precisa comparar, né, esse giro de estoque com empresas do setor, com empresas do mesmo ramo. Então, se nós olharmos aqui, ó, a empresa A, né, ela obteve um giro de estoque de 7,2 vezes por ano. Já a empresa B, um giro de estoque de 6,8. E se nós olharmos o setor, né, a média do setor, ela é de 6,6. Então, o giro de estoque tanto da empresa A quanto da empresa B, eles estão superiores ao giro de estoque do ramo de atividade aí. Então, o que significa isso? Que a gente tem um bom, né, desempenho aí com relação ao giro de estoque. Ok? Então, a nossa empresa, né, tanto a empresa A quanto a empresa B, elas estão girando o estoque aí com uma velocidade superior, né, à média do setor. Então, isso é bacana. Significa que estão vendendo mais, né, estão girando mais esse estoque do que a média do setor e a média do ramo de atividade que essa empresa exerce. E aí, ficou claro aí para vocês? O Felipe disse que está tentando participar, mas não está conseguindo. Está tentando falar, mas não está conseguindo. Hélio, para eu conseguir falar, eu tive que sair e entrar de novo, né? Entendi. Pode Pelo ser. menos no aplicativo é assim. Quando não dá certo, eu desligo e entro de novo. Ele acabou de sair. Acho que ele vai tentar entrar novamente aí. Pessoal, e aí? Como é que tá essa parte aí? Ficou entendido? Simone, Wellington, Nayara? Tranquilo. Tranquilo. Ok. Tem um pessoal que não gosta muito de participar, fica muito caladinho aí. O pessoal tem que participar da aula. Tranquilo. Beleza, Wellington. Délia, tá entendendo? Célia, Cleudiane, Andressa. Tranquilo, Hélio. Só que o da minha irmã, ela não consegue falar no microfone, tá bom?
Tá bom. Mas eu tá tranquilo. Qualquer coisa ela passa a dúvida aí para você e você me pergunta, tá bom? Claudiane, tá tudo ok, ele. Tá bacana. Estou lhe ouvindo. Beleza, então. Pessoal, então continuando aqui, ó. Então nós analisamos então o giro de estoque. Então essa empresa, né, ela tem uma avaliação boa, né? Porque o giro de estoque dela é maior, né, do que a média aí do setor. Agora vamos lá. Prazo médio de recebimento. Vocês estão lembrados do que é o prazo médio de recebimento? Quem quer falar aí o que é o prazo médio de recebimento? Felipe perguntou que nada ainda. Eu acho que ele não conseguiu. Tá bom. Felipe, faz o seguinte então. Se você ficar com alguma dúvida, cara, aí você pode mandar uma pergunta aqui no WhatsApp que eu respondo, tá bom? E aí eu respondo aqui no... Falo para você. Beleza? É o tempo para receber as contas, né, Hélio? Tipo assim, o que a gente tem de dinheiro para receber dos clientes. Isso. Nós sabemos, né, que as empresas, né, nem toda venda que ela faz é à vista, né? Então ela tem ali as vendas a prazo. E esse prazo médio de recebimento, né, ele é justamente isso, né? Quanto tempo em dias, né, eu levo para poder, em média, né, para poder receber, né, os pagamentos, ok? Bem, e aí o que acontece? Nós sabemos que esse prazo médio de recebimento, se ele demorar muito, né, pessoal, isso é ruim para a empresa. Ela vai demorar muito tempo para poder receber, né, os seus direitos ali. E aí o que acontece? Da mesma forma, eu não posso analisar esse índice de forma sozinha. Eu preciso comparar com as empresas, né, do setor. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então vamos lá. O prazo médio de recebimento da empresa A, ele foi de 59 dias. Já o prazo médio de recebimento da empresa B, de 44 dias. E o ramo, né, o prazo médio de recebimento das empresas do setor são de 45 dias. Então vamos analisar aqui, ó. Bem, em média, então, as empresas desse setor, elas levam 45 dias para receber, né, os seus direitos. E a empresa A, ela está levando muito tempo acima do valor médio. Então, ela está levando 59 dias, em média, para poder receber, né? E enquanto a média do setor é de 45 dias. Por isso que o desempenho da empresa A com relação a esse índice, ele é fraco. Ok? Ela teria, né, que melhorar, né, o prazo médio de recebimento. Ela tem que começar a receber, né, os seus direitos num prazo mais curto, ok? Já a empresa B, ela tem aí um prazo médio de recebimento de 44 dias. E aí está bom. Por que isso está bom? Porque está inferior à média do mercado, né? Então, as empresas do setor aí, elas tem um prazo médio de recebimento de 45 dias. E a empresa B, né, ela recebe menos tempo. Então, isso é interessante, ok? Então, nesse caso aí, a gente tem aí uma situação boa para a empresa B e uma situação aí fraca, né, para a empresa A. Ela deveria melhorar um pouco essa situação. Ficou entendido isso daí? Ficou. Sim. Bacana. Então, vamos lá. Continuando, então, a nossa análise. Prazo médio de pagamento. Ao contrário do recebimento, né, a gente quer que os prazos médios de pagamentos eles sejam o quê? Elásticos, né? Então, geralmente, quanto mais tempo eu tenho para poder pagar as minhas dívidas, né, melhor é. E aí nós temos aqui o prazo médio de pagamento, né, da empresa A. Ou seja, a empresa A, geralmente, ela precisa honrar com seus compromissos, então ela tem um prazo médio de pagamento aí de 90 dias. Já a empresa B, ela tem um prazo médio de pagamento de 60 dias. E a média do setor é de quanto? 60. E aí, analisando isso, o que a gente observa? Que a empresa A, ela consegue negociar, né, os seus pagamentos por um prazo bem superior à média do setor. Então, ela consegue 30 dias a mais. Então, por isso que a gente conseguiu classificar aqui a empresa A como muito boa, né, quando fala em relação ao prazo médio de pagamento. Já a empresa B,
ela tem o mesmo número que a média. Ah, então isso é bom, né? Então, não é muito bom, mas é bom. Então, prazo médio de pagamento aqui, quanto mais a gente puder esticar, né, o pagamento, melhor é. E, por último, nós temos aqui o giro do ativo total, certo? Com relação ao giro do ativo total, a empresa A, ela tem um giro do ativo total de 0,85, a empresa B 0,75, certo? E a média do setor é de 0,75. Então, se nós olharmos, ambas as empresas, né, têm um desempenho bom com relação a isso, né, porque estão ou iguais ou superiores, né, à média do mercado. Ok? Bem, pessoal, então essa primeira parte aí, né, nós tínhamos aí, primeira parte nessa segunda parte, né, nós tínhamos aí a análise do índice de atividade. Ok? Agora vamos para a terceira parte, né, que seria a parte do endividamento. Lá nas formas de endividamento, eu dei duas formazinhas para vocês. Uma delas era a relação do capital de terceiro sobre o capital próprio, e outra é a relação do capital de terceiro sobre o passivo total. Alguém lembra aí como que a gente analisa isso? Se quanto maior, melhor, quanto menor, melhor? E aí, o que vocês acham com relação a isso? Quem quer falar aí pra gente? Ó, relação de capital de terceiro sobre capital próprio. E aí, quanto maior, melhor esse índice? Como é que funciona isso? O que vocês acham aí? Quem quer falar aí sobre esses índices? Acho, se eu não me estou atrapalhando aqui, quanto menor é melhor. Seria quanto menos, ele tem menos risco de um risco financeiro. Seria isso? Certo. Vamos pensar aqui, ó. O que é o passivo exigível? A Jaqueline está falando, né, Jaqueline? Sim. O que é o passivo exigível, Jaqueline? A gente chama ele também de capital de terceiros, concordam? Uhum. E o patrimônio líquido é o que para a gente, pessoal? É o capital próprio, não é isso? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o capital de terceiros, não é isso? E dividindo pelo capital próprio, certo? Se esse valor aqui ele é maior, o que significa esse valor ser maior? E aí? O que significa esse valor, né, ser grande? A gente está dividindo um número pelo outro. O que a gente precisa, né, para que a divisão aqui seja grande? O que a gente precisa? O que vocês acham? E aí? O que a gente precisa? Que o passivo exigível seja maior do que o patrimônio líquido, não? Então, para que esse número vá aumentando, né, eu preciso que esse passivo exigível, né, ele aumente e o patrimônio líquido ele faça o quê? Ele diminua. Só que se nós imaginarmos a seguinte situação, se o passivo exigível aumentar e o patrimônio líquido diminuir, significa que eu estou aumentando a minha dívida com terceiros. E isso é bom para a empresa? O que vocês acham? Não, não é. Isso não é muito bom, né? Ok? Então, pessoal, a ideia, né, é que esse valor ele não seja muito alto, tá bom? Então, aqui a ideia é que esse valor não seja muito alto. E qual seria o valor ideal, né? Qual seria o valor ideal? Bem, da mesma forma aqui, a gente também não pode analisar esse índice sozinho, né? A gente precisa comparar ele com empresas, né, do mesmo setor, tá bom? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Relação de capital de terceiro sobre capital próprio da empresa A. Então, aqui é 41%. O que significa isso? Então, significa o seguinte, ó, que de cada R$ 41 que ela deve para terceiros, né, ela tem quantos? Ela tem R$ 100, né? Então, se a relação do capital de terceiros sobre o capital próprio foi de 41%, é que de cada R$ 41 que ela deve para terceiro, ela tem R$ 100.
ok? Já a empresa B significa o seguinte, que de cada R$ 32 que ela deve para terceiros, ela tem R$ 100 de capital próprio. Então, se nós analisarmos, a média do setor é de quanto? É de 45%. E todas elas estão o quê? Abaixo desse índice, tanto a empresa A quanto a empresa B. Então, a gente pode avaliar, né, que essas empresas estão bem, né, com relação à relação do capital de terceiro sobre o capital próprio. Ficou entendido, então, isso aí? Entendi isso aí, pessoal? Sim, tá tranquilo. Sim, tudo certo. Ficou sim. Então, vamos lá. Continuando aqui. Já o outro índice de endividamento é a relação do capital de terceiro sobre o passivo total, né? Já no passivo total, a análise é bem parecida, né? Só que ao invés de eu dividir pelo patrimônio líquido, eu vou dividir pelo passivo total, que é a soma do passivo exigível mais o patrimônio líquido. Então, quando eu venho aqui, ó, e olho que a relação do capital de terceiro sobre o passivo total é de 62%, o que significa isso? Que eu devo 62% do que eu tenho, né? Então, se eu imagino que o passivo total é o que eu tenho, né? Ou seja, ele corresponde aos 100%, tá bom? Então, eu devo 62% do que eu tenho. Então, basicamente funciona assim, ó, que de cada R$ 100 que eu tenho, né, eu devo quanto para terceiros? 62, tá? E aí vocês podem até pensar assim, professor, mas por que essa diferença aqui, né? É que a gente tem que lembrar, pessoal, que nesse capital de terceiros aqui pode ter uma parte que não seja exigível ali no curto prazo, né? Tá bom? E aqui é a mesma coisa, né? A empresa B, de cada R$ 100 que eu tenho, eu devo 55 para terceiros. E aí o que acontece? Em geral, as empresas do setor têm aí uma média de 60%, né? A empresa A, ela tem um valor aceitável. Por que ela tem um valor aceitável? Porque é um valor próximo da média do mercado. Já a empresa B, ela tem uma situação boa. Por que ela tem uma situação boa? Porque ela tem uma relação no capital de terceiro sobre o passivo total inferior, tá, à média do mercado. Lembrando que a ideia aqui, né, pessoal, é que esses valores não sejam muito altos, não é isso? A gente quer que essa relação do endividamento da empresa ela seja pequena. Principalmente porque nós vimos que a gente tem algumas dívidas que a gente considera como sendo dívidas boas e as dívidas ruins, né? Alguém lembra aí dívidas boas e dívidas ruins? Qual a diferença entre elas? As boas é quando você não tem juros, né? As ruins pode ser quando você tem os juros. Sim, basicamente seria isso, né? Então, as dívidas boas seriam aquelas dívidas, né? Que eu não vou ter encargos financeiros, não vou ter juros, ok? E aquelas dívidas ruins são justamente essas dívidas, né? Que tem aí encargos financeiros, né? Que tem juros, tá bom? Bem, aí nós vamos lá para o índice de rentabilidade. Analisando então o índice de rentabilidade da empresa A, da empresa B e da média do setor. Só lembrando, a margem de lucro bruto seria o lucro bruto dividido pelas vendas, né? O lucro operacional seria o lucro operacional dividido pelas vendas e o lucro líquido seria as vendas dividido também, desculpa, o lucro líquido dividido pelas vendas. Aí vamos lá. A empresa A, ela obteve aí um índice de 32% de lucro bruto, a empresa B 30%. Aí lembrando, né, pessoal, quando a gente fala de lucro, quanto maior, melhor, né? Então a ideia aqui é que o lucro seja o máximo possível, tá bom? Aí vamos lá. A média do mercado é de 30% de lucro, de margem de lucro bruto. Então a empresa ela teve 32, então ficou um pouquinho ligeiramente acima, então ficou bom. E a empresa B, ela ficou igual, né, à média do mercado, então ela também teve um desempenho bom. Então por isso nós classificamos aqui o desempenho com relação à margem de lucro bruto como bom. A margem de lucro operacional
A média no mercado é 15%, né? A empresa A ficou com 15%, então tá bom. E a empresa B ficou ligeiramente superior com 16%. Então também tem um desempenho bom. A margem de lucro líquido, né, da empresa A foi de 9% e da empresa B de 7%. Então, ambos superiores, né, à média do mercado. Então, aí nós temos um bom desempenho tanto da empresa A quanto da empresa B. E vamos lá. Continuando aí nossa análise, a gente tem o retorno sobre o ativo total, o ROA. Então, a média do mercado é de 6%. Ambas as empresas ficaram com um valor superior, então a gente tem um bom desempenho aí para ambas as empresas. E o retorno sobre o capital próprio, a média do mercado ela é de 12%. A empresa A ficou com 12,6%, então tem aí um bom desempenho. E a empresa B ficou 10,8%, um pouquinho abaixo. E a gente pode considerar aí que também que ela, né, tem um valor aceitável, ok? E por último, né, que seria o índice de mercado, que é o preço barra lucro, ok? Ambas as empresas, né, elas ficaram com valores abaixo da média, ok? Então a gente pode considerar aí que elas teriam aí valores aceitáveis, tá bom? E aí, pessoal, vocês entenderam basicamente como é que funciona essa análise feita de forma resumida aí dos índices? Sim, bem tranquilo. O que que a gente faz então? A gente lista, né, todos esses índices e a gente precisa, né, na maioria das vezes, fazer o quê? Uma comparação, tá certo? Com a empresa do setor ou uma média do setor ali de atividade. Porque muitos desses índices eu não posso avaliar de forma isolada. Não tem como dizer se eles são bons ou são ruins, tá certo? Lá no slide, eu coloquei um exercíciozinho para vocês fazerem, que seria isso daqui, ó. Seria o faça você mesmo, né? A gente teria aqui um balanço patrimonial e um resuminho de uma DRE, tá? Depois, se der tempo, a gente volta aqui e tenta fazer isso daí. Eu coloquei aqui para vocês, e aí vocês teriam que fazer o índice, né? Essa questão aqui da avaliação, ela não seria cabível para alguns índices. Por exemplo, índice de liquidez, a gente pode avaliar se é bom ou ruim. Vamos calcular, pelo menos aqui o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez corrente aqui, só para a gente verificar e a gente avaliar se ele é bom ou ruim. Então vamos lá, calculem aí. Eu quero que vocês calculem o índice de liquidez corrente. Então, se nós olharmos lá na fórmula, a fórmula do índice de liquidez corrente, a gente precisa fazer o quê? Pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Então, faça essa continha aí só para a gente ver. Pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Fizeram aí a conta? Alguém fez? Pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Calma aí, 0,8. ele tá procurando a calculadora aqui rapidão. 0,8. 0,8. Bacana. Então, ó, primeira parte aqui do quadrinho, pessoal, né? O índice de liquidez corrente, ele seria 0,8. E nós sabemos que o índice de liquidez corrente dá para a gente avaliar se ele é bom ou ruim, sem precisar comparar com alguma empresa do ramo de atividade. Quem gostaria aí de fazer a avaliação? Ele é ruim porque está abaixo de 1, né? Se fosse acima de 1, seria bom. Perfeito, Gabriel. Justamente isso, tá? Então, ó, o índice de liquidez corrente, pessoal, nós vimos lá, de acordo com as nossas análises, né, que para que ele seja bom, ele precisa ser maior do que 1. Então, se nós fizermos o cálculo aqui, ó, como que nós vamos fazer? A gente vai pegar 4.000 e dividir por 5.000, não é isso? Então, isso dá 0,8, ok? Então, como ele é
menor do que 1, o que que acontece? A gente vai, né, dizer, né, que esse índice não é bom, ok? Continuando aqui, ó, se nós fôssemos calcular aí o índice de liquidez seca, quanto é que daria o índice de liquidez seca? Ele pediu para entrar aqui. Bem, o índice de liquidez seca, se nós olharmos lá na fórmula, a gente precisa subtrair as contas a receber e os estoques, não é isso? Lá do ativo circulante. Então, eu vou pegar o ativo circulante, subtrair estoques e despesas pagas. E aí eu vou obter, né, o índice de liquidez corrente. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Então, eu preciso subtrair as despesas pagas e o estoque, né? Então, quanto que daria o índice de liquidez corrente aí? Então, vamos pegar lá, ó, 4.000, não é isso? Vamos subtrair o estoque. Quanto que é o estoque? 2.200. E despesas pagas. Nós não temos aí despesas pagas, não é isso? Então, daria 1.800 e eu vou dividir pelo passivo circulante, que seria 5.000. Fazendo essa divisão, dá 0,36. Então, nós temos aí um desempenho pior ainda, né? Um desempenho pior do que o índice de liquidez corrente. O índice de liquidez seca foi pior ainda. Aí, depois vocês façam, tá, pessoal, esse restante desse exercício. É só ir usando a fórmula e analisando aqui o índice, tá? Com relação aos outros índices, vai ficar um pouquinho chato de vocês avaliarem se é bom ou ruim, porque vocês não teriam aí o ramo de atividade, né? Uma empresa aí do mercado, para vocês poderem fazer a comparação, tá bom? Ô, Hélio, eu tô com uma dúvida, rapidinho. Para a Fala, gente Gabriel. calcular, então, o líquido de liquidez seca, né? Liquidez corrente seca, nem sempre, então, a gente vai ter que subtrair o ativo circulante menos o estoque, menos a despesa paga. Ou é um ou vai ser outro? Como é que é? Não, é porque foi o seguinte, se nós olharmos aqui nesse balanço que eu coloquei aqui para vocês, vocês não têm despesas pagas. Ou tem despesas pagas? Não tem, ó. Tá vendo, ó? Você tem aqui, ó, o disponível, que é quanto? 300. Contas a receber, que é quanto? 1.500. E estoque. Não tem aqui despesas pagas. Por isso que eu não subtraí despesas pagas. Você entendeu? Ah, sim. Então, por exemplo, quando... Ah, tá. Não, eu entendi. Beleza. É porque nesse caso aqui, ó, na verdade, sempre você vai ter que subtrair. Mas, Mas caso isso só foi um caso que não tinha, né? foi um caso que não tinha, mas a fórmula Tá, sempre vai beleza. ser isso. Não é uma coisa ou outra, é sempre o estoque e a despesa. É porque nesse caso específico aqui, ó, nós não tínhamos despesas pagas antecipadamente, tá bom? Tranquilo. Valeu. Beleza. Essa Pessoal, atividade é do livro, ué? essa atividade é do livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde que tá. Aqui, ó, tá vendo? Aqui nós temos o balanço, tá bom? Aqui a DRE resumida e a tabelinha que é para vocês preencherem, tá bom? Faça valer a pena, faça você mesmo, da página 118. Ele pede, ó, construa um relatório de índices com os dados a seguir. Trata-se de uma empresa metalúrgica. Na prática, né, vocês teriam que ir atrás de dados, né, sobre empresas metalúrgicas, né, para poder avaliar se o índice é bom ou ruim, tá bom? Se você fosse realmente para realizar o exercício, né, como é uma empresa metalúrgica, você teria que ir atrás desses índices para você poder fazer uma comparação se essa empresa ela está bem ou se ela não está tão bem assim né, no mercado, comparando aí que é uma empresa de empresa metalúrgica. Certo, Jaqueline? Certo, achei aqui. Obrigada. Bacana. Algumas pessoas dizem que estão com problemas no microfone. Pessoal, teve uns meninos que fizeram o seguinte uma outra transmissão que eu estava fazendo.
eles entraram pelo celular e entraram pelo computador. Aí fica usando o microfone do celular e aí funciona, tá? Uma dica aí. Vocês podem fazer um teste aí também para verificar se funciona, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Bem, ficou claro aí, então, pessoal, como é que funciona? Então aqui seria o resumo dos índices, né? Aí a gente faz o cálculo a partir das informações do balanço patrimonial da DRE, compara esses índices, né, com uma empresa do mesmo ramo de atividade aí no mercado, e aí você avalia se isso é bom ou é ruim e tira suas conclusões a partir disso. Então vamos lá, próximo item aí, né? O que é o sistema Dupont e para que serve? Então, o sistema Dupont é uma técnica que pode ser usada para analisar a rentabilidade de uma empresa que utiliza ferramentas tradicionais de gestão de desempenho econômicas e operacionais. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem. Tem gente que está perguntando como faz pelo celular, a Célia. Célia, funciona assim, você pode entrar normalmente pelo celular, é só você pegar esse link que eu mandei no WhatsApp, ok? E clica nesse link, ele vai abrir também. Tem um aplicativo que você pode baixar para o celular. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês. O aplicativo é muito bom, Hélio. Eu, antes de usar, rapaz, tava ruim. Aqui, ó, é o aplicativo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aí na câmera? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Eu acho que vai mostrar espelhado. O aplicativo é esse aqui, ó, Teams. Deixa eu ver aqui. Teams. Não sei se dá pra ver aí. E aí, ele funciona bem bacana no celular e no... Aí vocês podem ir acompanhando com o notebook de vocês, o computador de vocês. E pode também utilizar o aplicativo aqui no celular para falar, às vezes, se o microfone não estiver funcionando. Tá, então vamos lá, continuando, né? Então vamos lá. A principal vantagem do sistema Dupont é que ele permite que a empresa divida o seu retorno sobre o capital em diferentes componentes, para que os acionistas possam analisar o desempenho total da empresa de várias dimensões. Dessa forma, e comparando com a média ou com outras empresas do setor, é possível descobrir onde a empresa está com problemas. Então, vamos lá. O sistema Dupont reúne a margem de lucro líquido, que mede a rentabilidade da empresa sobre as vendas, com seu giro do ativo total, que indica a eficiência com que a empresa usa seus ativos para gerar vendas. Aqui a gente tem um esqueminha, tá, que mostra como é que funciona aí o método Dupont. Então a gente vai precisar, né, basicamente das duas demonstrações, né, que seria a DRE e o balanço, ok? E aí como é que vai funcionar? A gente vai ver, né, que na prática o método Dupont ele é uma outra forma da gente calcular o ROA ou calcular o ROI. Só que a gente não vai fazer o cálculo em si deles. E a gente vai aprender a analisar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais... Fugiu a palavra aqui agora. De uma forma mais departamentalizada. Ou seja, a gente vai analisar cada departamento aqui, basicamente. Então vamos lá. Lá na DRE, quando a gente fala de margem de lucro líquido, o que a gente precisa? A gente precisa pegar o lucro líquido e dividir pelas vendas. Lá na DRE também, para poder calcular o giro do ativo, a gente precisaria pegar as vendas e dividir pelo total do ativo. A gente teria o giro do ativo. E se nós fizermos o lucro líquido dividido pelo total do ativo, a gente teria o que nós chamamos de ROA. Então, aqui, na verdade, a gente vai ver que é outra forma, né, da gente poder calcular o retorno sobre o ativo total, né? Calcular o ROA. E, seguindo essa mesma linha, né, a gente teria o total do passivo dividido pelo patrimônio líquido, né, para a gente saber qual seria o grau de alavancagem aí da nossa empresa, o grau de alavancagem financeira. Deixa eu ver, acho que alguém está perguntando. Deixa eu ver.
Perguntaram que se esse é o aplicativo. Deve ser ali. Ah, tá. O Gabriel mandou lá pro pessoal. Isso. Esse é o aplicativo mesmo. Bem, deixa eu ver. Ok. Então vamos lá. Então a gente vai analisar a empresa nessas três dimensões. A gente vai analisar a margem de lucro líquido, a rotação total do ativo da empresa e a alavancagem financeira. A margem de lucro líquido, né? A gente poderia pensar assim, né? Existem produtos que não apresentam grande rotatividade, ou seja, são vendidos em períodos muito amplos. As empresas que vendem apenas esse tipo de produtos dependem amplamente da margem de lucro de cada uma das suas vendas. Se essa margem for boa, é possível obter alta rentabilidade sem vender um alto volume de produtos. Então, o que acontece? Nós podemos analisar, né, a margem de lucro líquido da seguinte maneira. Se essa margem ela for boa, né, nós tivemos aí uma margem boa, eu não preciso ficar girando muito o meu estoque, né, para obter um bom desempenho nas minhas vendas. Se essa margem não for boa, ok, eu preciso girar muito o meu estoque, ok, para, né, eu obter um bom desempenho aí. Eu acho que vocês já viram. Quem já viu aquela lema das Casas Bahia? Vende muito porque é barato ou é barato porque vende muito? Vocês já viram esse lema? Alguém já viu esse lema? Já, já. Então, esse lema ele tem muito a ver com essa ideia aqui, né? Quando a gente estiver analisando aqui, ó, a margem de lucro líquido, a gente vai pensar o seguinte: opa, se eu vendo muito, né, ou seja, se eu giro muito meu estoque, eu não preciso ter um lucro tão grande em cada produto, certo? Agora, se eu não giro muito meu estoque, ok? Se a margem de lucro líquido ela não é tão alta, eu preciso girar muito meu estoque para eu poder ter um bom desempenho. Então, quando vocês escutam aquela, né, estava lá nas Casas Bahia, o pessoal falando, ó, vende muito porque é barato ou é barato porque vende muito, né? Se a gente for imaginar, uma coisa puxa a outra. Se eu tiver aqui, ó, vendendo muito, se eu estiver vendendo muito, girando bastante meu estoque, eu não preciso de ter uma margem de lucro líquido muito alta em cada produto, certo? Agora, se eu não girar muito meu estoque, eu preciso ganhar, né, bastante, porque eu vou demorar um pouco para poder vender novamente, tá certo? Então, continuando, né? Rotação total de ativos da empresa. Diferentemente do anterior, ocorre quando a empresa possui menos margem, mas é compensada pelo grande número de produtos que vende e, como consequência, pela boa gestão dos seus ativos. Então, um produto com baixa rentabilidade, mas que tem uma rotação elevada, é mais rentável do que um produto com grande margem, mas pouca rotação. Então, justamente, né, uma coisa completa a outra. Se eu tiver uma margem de lucro líquida baixa, eu vou precisar de ter o quê? Uma alta rotação do meu estoque, certo? E, caso contrário, se eu não tiver uma rotação muito alta do meu estoque, eu preciso ter uma margem de lucro líquido alta, tá bom? E, por último, seria a dimensão da análise da alavancagem financeira, né? Consiste na possibilidade de financiar investimentos sem recursos próprios para operar. Para operar, a empresa requer ativos e estes podem ser financiados pelo capital próprio, contribuição de acionistas ou pelo uso de empréstimos com recursos a financiamento. E aí a gente sabe, né, que quanto maior for o capital financiado, né, maiores são os custos financeiros, o que afeta diretamente a rentabilidade gerada pelos ativos. Então, nós vimos na aula passada que se uma empresa ela é muito alavancada, né, o que isso significa? Que ela tem dívidas, né, muito altas. E aí nós sabemos que essas dívidas elas geram custos financeiros, que seriam os juros que a gente paga pela captação desse dinheiro. E isso nem sempre é bom, né? Isso não é muito bom, né? Ok? Então vamos lá. Como é que funciona então o sistema Dupont, pessoal? O sistema Dupont, a gente vai multiplicar a margem líquida pelo giro total e pela alavancagem financeira. Como é que funciona isso? O que é a margem líquida? Aí eu vou pegar a fórmula, tá, de cada um. A margem líquida é o lucro líquido dividido pelas vendas. O que é o giro total? O giro total são as vendas dividido pelo ativo total. E o que é a alavancagem financeira?
É o ativo total dividido pelo patrimônio líquido. Ok. O que nós vamos observar aqui? Ó? Vamos observar aqui o seguinte, ó. Que se nós cortarmos em cima e embaixo, ó, vendas, vendas, ativo total com ativo total, o que é que sobra? Lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Vamos voltar lá nas nossas fórmulas para a gente ver o que isso significa. Lucro líquido sobre o patrimônio líquido. O que é isso? É o ROI para a gente, né? Então, se nós olharmos aqui, ó, o que é o sistema Dupont? O sistema Dupont nada mais é do que o próprio ROI aí para a gente. Só que, na prática, pessoal, a gente não vai fazer essa multiplicação. A gente vai analisar a margem líquida individualmente, vamos analisar o giro total do ativo e vamos analisar se a empresa é ou não muito alavancada. Ok? Mas, na prática, o sistema Dupont é uma outra forma da gente calcular o quê? O ROI. Ok? Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês. Suponha que uma empresa possua as seguintes informações. Ativos, 100 mil. Passivo, 28 mil. Capital próprio, 30 mil. Vendas, 250... eu estou falando mil, mas são milhões, né? Ativos, 100 milhões. Passivo, 28 milhões. Capital próprio, 30 milhões. Vendas, 250 milhões. Custo de vendas, 50 milhões. Despesas, 25 milhões. Lucro, 150 milhões. Aí vamos lá. Para a gente utilizar o método Dupont, eu preciso da margem líquida, do giro total e da alavancagem financeira. Primeira coisa que eu preciso calcular, a margem líquida é o lucro líquido dividido pelas vendas. Então vamos lá. Qual seria o lucro líquido aí? Ele colocou aqui para a gente que o lucro líquido dá 150 mil e as vendas dá 250 mil. Vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Lucro líquido. Ele colocou aqui ó, que o lucro era de quanto? 150 milhões, ok? Dividido pela venda. Então, isso dá uma margem de lucro de 0,6 ou 60%. Né? Então, aí eu tenho uma margem de lucro de 60%. A segunda dimensão que eu preciso analisar é o giro total do meu ativo. Como é que eu calculo o giro total do meu ativo? Eu vou pegar o valor das vendas e vou dividir pelo ativo total. Vamos lá. O ativo, ele vale 100 mil, não é isso? E as vendas, 250 mil. Então, ele vai pegar aqui, ó, vendas, que é quanto? 250 mil, e vou dividir pelo ativo total, que é 100 milhões, né? Então, 100 mil, mas é 100 milhões. Então, isso dá um giro do meu ativo de 2,5, tá bom? E, por último, eu preciso calcular a alavancagem financeira, que eu vou pegar o meu ativo total e dividir pelo patrimônio líquido. Então, pegando o meu ativo total dividido pelo patrimônio líquido, o ativo ele vale 100 milhões e o patrimônio líquido, que é o capital próprio, ele vale 30 milhões. Então, isso dá 3,33. Então, se nós analisarmos aqui o método Dupont, o que é esse 4,99? O 4,99 é o ROI, tá certo? Mas a gente não vai olhar para esse número 4,99. Nós vamos olhar individualmente para esses números aqui, ó. O que é esse primeiro? Ele é a margem líquida. O que é esse segundo aqui, ó? Ele é o giro total do meu ativo. E o que é esse terceiro número? É a alavancagem financeira. Na prática, tá, pessoal? Não dá para eu fazer essa análise de forma individual, ok? Porque eu preciso comparar essa empresa com outras empresas do mesmo ramo de atividade, ok? Mas vamos lá. Se a gente for analisar aqui, ó, a gente tem aí uma margem de lucro líquido de 60%, né? Então, ele ganha basicamente 60%, né, de lucro em cima das vendas. Temos aí uma margem de lucro boa, né? Ok, 60%. Agora, se nós olharmos aqui pelo giro do ativo total, o que a gente observa? A gente observa que esse ativo ele não gira muito. Então, é basicamente por isso que está aqui, ó, uma margem, né, de lucro líquido bem alta, porque o ativo gira pouco, né? Aqui, talvez, a gente pudesse ter aqui, ó, uma margem de lucro líquido mais baixa, certo? E a gente poderia ter aqui, ó, o mesmo valor desde que o giro do meu ativo fosse alto.
Deixa eu ver se tem alguém perguntando aqui. Ok, tá bom. Então, o que que acontece? Esse método do POM, pessoal, ele permite a gente fazer a análise, né? Porque se eu simplesmente dou esse valor aqui para vocês, 4,99, e falo, pessoal, o ROI é 4,99, tá bom. Vocês não conseguem visualizar, né, essas informações aqui, ó. Ok? Então, o que que acontece, ó? Quando eu coloco aqui no método do POM, eu consigo ver a margem de lucro. Dá para eu saber, olha, se essa margem é boa ou é ruim. Eu consigo colocar quantas vezes o meu ativo gira e consigo ver se a minha empresa é muito ou pouco alavancada. Ok? Então, isso aqui ele permite você fazer uma análise, uma dimensão muito melhor, né, do que você simplesmente olhar para esse número aqui, esse 4,99, que seria o valor aí do ROI, tá bom? Bem, galera, dúvidas aí? Dúvidas? Vamos lá? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Bem, então, beleza. Com isso, pessoal, a gente então encerra, tá, o último conteúdo aí que vai cair na nossa primeira avaliação, tá bom? Então, lembrando aí novamente para vocês, vocês vão responder o faça valer a pena do final de cada unidade, ok? Isso vale 300 pontos, tá? Quem não respondeu ainda, responda, tá bom? Vou colocar lá a lista de exercícios para vocês, que vale 400 pontos. Nessa lista de exercício, ela é basicamente aí uma revisão para a nossa provinha. Quando for na próxima aula, na próxima segunda-feira, eu vou fazer a correção dessa lista, ok? E a partir do momento que eu fizer a correção da lista, eu coloco e disponibilizo a prova para vocês responderem. Eu vou deixar essa prova aí 3 dias para vocês responderem, tá bom? Para vocês terem um tempo para responder com calma, tá? Não ficar aí muito atropelado. Mas se vocês fizerem a lista de exercício, tranquilo, entendeu? E prestarem atenção na correção, tirar as dúvidas aí de vocês, a avaliação vai ser bem tranquila, bem fácil. Não vai ter problema nenhum, tá bom? Professor, a Célia está pedindo para falar um pouco sobre a prova. Sim, isso que eu estou falando aí, né? A prova, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lista de exercícios que vale 400 pontos. Essa lista de exercícios, pessoal, ela vai estar na pós-aula, tá, da 2.4, o link para vocês responderem. O link é igualzinho àqueles formulários, tá bom? Do Faça Valer a Pena, que vocês estão respondendo, vai ser igualzinho. E a prova também vai ser do mesmo jeito. Vai ser um formulário que vocês vão preencher. Aí o que que acontece? Vou colocar essa lista de exercício. Próxima aula, vou corrigir essa lista. Então, vocês têm até a próxima aula para poder entregar essa lista de exercício aí, enviá-la para mim no formulário lá do Microsoft Office. Eu não enviei ainda a lista, mas amanhã ou até no máximo quarta-feira eu já envio essa lista de exercícios para vocês. Quando eu enviar, eu mando mensagem aqui no grupo falando que já está disponível aí para vocês responderem. Aí, quando for segunda-feira, eu vou corrigir essa lista e tirar as dúvidas de vocês, certo? E aí, após essa correção, eu coloco a prova, disponibilizo a prova para vocês responderem. A prova vai ser um formulário do Google, igual esse que eu coloco lá nos formulários. Estão lembrados? Ó, deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui um formulário de contabilidade introdutória, né? Tem aqui a questão, a pessoa vai vir, vai marcar as questões, tem quanto que vale cada ponto, ok? Nesse caso aqui era um exercíciozinho apenas. Aí você responde cada exercício e me envia a resposta. A partir desse momento, eu já recebo, né? E aí tem como eu verificar quem foi que enviou. Você coloca o nome completo, tá bom? E eu verifico se você acertou, se errou, e aí eu vou ter a pontuação da prova de vocês.
Ficou entendido? E aí eu vou disponibilizar esse link por 3 dias. A partir do momento Tranquilo, que você professor. disposição. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Algo mais? Não, tranquilo, é. Tá bom. Tá tranquilo. Boa noite aí para todos, tá bom? Uma boa semana. Espero que estejam todos bem aí, todo mundo com saúde, tá bom? E aí vamos ficar assim. Qualquer problema que tiver, pode me mandar mensagem lá no grupo, tá? Ou no privado mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Aí vocês podem, Beleza, boa noite. nós podemos encerrar aqui, tá? Podem sair aí para poder parar a transmissão. Tá bom, obrigado, professor. Boa semana. Obrigado, boa noite, fica com Deus. Amém. Fico com Deus também. Pessoal, preciso que vocês saiam, tá, da sala para eu poder encerrar a transmissão, ok? Elise e Felipe. Obrigado.